Olá, amigos do Grupo Espírita Leon Denis de Uberlândia. Que alegria a gente se encontrar aqui, não é? Eu sou Ana Tereza, do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, em Botafogo, no Rio de Janeiro. E hoje, a convite do William Jacó, quero conversar com vocês sobre o capítulo 22 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Esse capítulo 22, que se chama Livre-Arbítrio, vai falar pra gente sobre a nossa liberdade. E tem umas questões aqui super bacanas nesse capítulo, vale a pena ler. Mas eu quero destacar um trecho e a partir desse trecho a gente vai conversar. Então, olha só. Aqui na minha edição, na página 324, o Leon Denis vai dizer assim: em resumo, em vez de negar ou afirmar o livre-arbítrio, segundo a escola filosófica a que se pertença, seria mais exato dizer: o homem é o obreiro da sua libertação. O estado completo de liberdade atinge-o no cultivo íntimo e na valorização das suas potências ocultas. Os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de o obrigar a sair da indiferença e a utilizar suas forças latentes. Todas as dificuldades materiais podem ser vencidas. Somos todos solidários e a liberdade de cada um liga-se à liberdade dos outros. Então, quando a gente pensa em livre-arbítrio, a gente, como o Leon Denis está dizendo, pode cair no equívoco de pensar numa ponta, numa extrema ponta ou na outra. De poder pensar assim, a gente não tem livre-arbítrio nada, você não vê? Olha quanta coisa difícil que acontece, a gente não pode fazer nada, nós estamos submetidos à força das circunstâncias, ou às condições materiais às quais a gente nasce, ou não temos livre-arbítrio porque a gente nasce em determinada família, a gente tem que dar conta dessa família até o fim da nossa encarnação, enfim. Ou há outras posições filosóficas que vão falar o contrário. Nós somos profundamente livres, totalmente livre, o homem que escolhe o seu destino e ponto, acabou. Então, o que é bacana é que o Leon Denis vai dizer assim, olha só, nem um extremo, nem outro. À medida em que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai construindo o âmbito da nossa liberdade, como se a gente fosse abrindo um ângulo e tornando esse espírito mais livre à medida em que ele vai tendo maturidade emocional e espiritual para poder lidar com tudo que o cerca. Então, ser livre, do ponto de vista da doutrina espírita, não é não ter obstáculos. Ser livre não quer dizer que a gente não tenha que lidar com o contexto ao qual a gente nasce ou com as circunstâncias difíceis que possam surgir. A liberdade está não no não ter obstáculos, mas em como que você lida com os obstáculos. Tanto é que ele vai dizer que a finalidade dos obstáculos é nos ajudar a sair da indiferença. Então, nosso sofrimento, seja ele qual for, porque tem obstáculos, tem um sentido, que é ir descongelando a nossa alma, que é ajudando a nossa alma a amadurecer e a se modificar. Então, o livre-arbítrio ele vai operar no como que a gente lida com as adversidades que chegam pra gente. Não é só superar a adversidade, mas como você lida com essa adversidade. Então, às vezes, quando a gente fala de liberdade, as pessoas acham que a gente é totalmente livre, por exemplo, da nossa história espiritual. Nós não somos livres da nossa história espiritual. Pelo contrário. A nossa história espiritual, nós somos espíritos milenares, nos compõe, nos constitui. Então, todas as nossas decisões vão ser sempre a partir da nossa história. Seja a nossa história de outras encarnações ou dessa qual a gente já está submetido e envolvido. Nós estamos envolvidos, intimamente envolvidos, magneticamente envolvidos com todas as pessoas que compõem a nossa história atual, presente. Então, por exemplo, nós estamos lidando com uma pandemia agora. O quanto nós somos livres para lidar com a pandemia. O quanto que a gente consegue se mover com as restrições que nos são impostas. Então, por exemplo, eu posso lidar com essa quarentena e me aprisionar na própria restrição. E ficar completamente encolhido e fechado dentro do meu quarto. Mas dentro da quarentena, eu também posso fazer, por exemplo, vídeos para vocês. Me sinto completamente livre aqui para poder falar do meu coração, poder falar para vocês das minhas reflexões, do que eu estou pensando. Eu posso aqui, dentro dessa restrição, também melhorar as relações familiares aqui com os meus companheiros da minha família. Então, o que o Leon Denis está dizendo para a gente assim?
a quarentena é um obstáculo, né? A história da pandemia está sendo um obstáculo para a gente. Não é a ausência de obstáculo que me mostra que eu sou livre. O que me mostra que eu sou livre é como é que eu lido com essa restrição que a pandemia trouxe para mim. Não é não ter restrição, é como eu lido com a restrição. Então, se vocês já repararam, nós estamos lidando com muitos sentimentos que a gente ainda não tinha lidado até então. Não nessa intensidade que a gente está experimentando. Nós estamos conhecendo o nosso medo, a intensidade do medo. Estamos conhecendo a intensidade da ansiedade, que a gente também não conhecia. Estamos conhecendo a intensidade da raiva, que a gente também não conhecia. E talvez alguns já consigam atingir a intensidade da tristeza, que a gente também pouco acessa. Então, é uma oportunidade interessante que está acontecendo com a gente. Nós estamos sendo convidados a visitar lugares da nossa alma que talvez em condições normais de temperatura e pressão a gente não lidaria. Então, como é que está sendo o uso, né? Como é que está sendo o trânsito na minha alma com esses sentimentos que não me eram tão próximos assim? E mais do que isso, não é só a proximidade física e intensa que está acontecendo com os familiares, né? Está acontecendo também uma proximidade maior comigo mesmo. Então, no que a gente está restrito às nossas casas físicas, nós estamos sendo convidados, mas não garante que a gente também visite a nossa casa interior. Então, como é que está sendo essa visita à casa interior que a gente está fazendo, né? O quanto livre eu estou sendo nessa relação comigo mesmo de poder visitar as minhas sombras, visitar também a minha criatividade, visitar também a minha generosidade. O quanto livre eu estou nesse trânsito e nesse encontro comigo mesmo dessas instâncias da minha alma. Então, quando o Leon Denis está dizendo para a gente assim, em resumo, em vez de negar ou afirmar o livre-arbítrio, ou seja, se eu sou livre ou se eu não sou livre, segundo a escola filosófica que a gente pertence, que a gente está defendendo, ele está dizendo, seria mais exato dizer, o homem é obreiro da sua libertação. E na medida em que a gente é obreiro da nossa libertação, é todo dia que essa obra se dá. Em todo momento, em todas as circunstâncias que a gente está construindo, que a gente está obrando a nossa libertação, que a gente está montando, né, esse grande edifício que é a nossa liberdade. Quanto mais a gente utilizar esse nosso livre-arbítrio a favor do bem, a favor do crescimento individual e coletivo, isso representa, isso demonstra o quanto crescida está a nossa alma. Então, não há como separar responsabilidade de liberdade. É isso, meus queridos. Espero que tenha sido útil para a reflexão de vocês, que a gente possa se encontrar fisicamente muito em breve. Grande abraço.